Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E eu sei, faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal. Enfim, eu tava dando umas férias aí pra mim, porque as últimas férias que teve eu foquei completamente no canal. Eu foquei completamente naquele vídeo de 2 horas que eu fiz, que é o The When the Darkness Comes. Então eu dediquei essas férias a mim, assim, eu acho que não tem um problema nisso. Fiz bastante coisa legal, zerei vários jogos que eu tinha aí pra zerar. E enfim, foi da hora, mas eu voltei, né? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui. E hoje eu vim aqui pra falar um pouco mais sobre cinema, filmes e cinéfilos. E não só isso, como também eu quero muito bem mostrar pra vocês o quão incrível é esse universo que você pode estar muito bem perdendo. Not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E não sabe que existe. E a partir de hoje você vai conhecer e também vai entender o porquê desse universo ser tão bom. E ultimamente na internet também ficou muito conhecido a síndrome do PC Gamer, que, resumindo, é basicamente quando você tem um PC mega foda que você sempre quis ter, ou seja, um PC dos sonhos, mas que no final acaba jogando os mesmos jogos que você tem, ou jogando as mesmas coisas que você já jogava, e nunca mais jogando algo novo, só o que você já tinha interesse. Ou sei lá, acaba até mesmo perdendo a vontade de jogar qualquer coisa que seja. E nessa pira da síndrome, porque vários youtubers estavam fazendo vídeo sobre, o Todinho, o youtuber que eu acompanho, também fez um vídeo sobre. E nesse vídeo, basicamente, o Todinho fala como a síndrome do PC Gamer pode ser bem aplicada a outros exemplos ou outras coisas. Usando como exemplo filmes, em que você tá lá na Netflix, mas fica toda hora scrollando pra ver se você acha um filme da hora, mas que no final acaba encontrando porra nenhuma. Bom, eu acredito que tem um nome científico pra isso, mas eu gosto de chamar de efeito Netflix. Você já deve ter percebido que quando você entra na Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming que seja, você nunca consegue escolher algo pra assistir, você sempre fica rolando infinitamente tentando achar algo legal, mas tem tanta opção que fica difícil decidir qual pra assistir primeiro. E no fim você acaba só fechando e não assistindo nada. E eu gostei dessa comparação porque essa comparação não era nada mais e nada menos do que eu mesmo, eu fazia muito isso. Eu era sempre aquela pessoa que ficava esperando a Marvel lançar algum filme novo só pra assistir, porque foda-se, sim, é um filme da Marvel. Eu vou querer assistir um filme da Marvel porque, eu não sei, a garantia é certa, né, de gostar do filme. Mas tudo isso mudou quando eu fui participar do meu primeiro festival de curta de cinema, onde eu já falei aqui várias vezes no canal, onde eu ganhei o melhor prêmio de direção ali. Mas eu já falei mais sobre como foi participar do meu primeiro festival de curta de cinema. Se você quiser ver, tem um vídeo lá no canal, como eu fiz o curta-metragem sozinho. Se quiser, assiste. Depois que eu participei daquele festival de cinema, eu comecei a me interessar muito mais por cinema, porque eu tava literalmente me encontrando com cineastas e pessoas que trabalham com filmes, pessoas que já acompanham há muito tempo o mundo do cinema, e eu tava me interessando ainda mais, porque, porra, é como se você estivesse vivendo aquilo, tá ligado? Também é algo que eu acho que me marcou e que declarou assim como o começo da minha jornada, foi quando eu ganhei o meu livro de narração cinematográfica da minha professora, que é cineasta. E como vocês podem ver, tá aqui, narrativa cinematográfica, e aqui dentro a gente tem alguns exemplos de jogos de câmera, cores e essas coisas que são dicas para uma boa narrativa cinematográfica. Mas com um tempo e com outro eu fui conhecendo alguns youtubers que falavam sobre cinema também, como por exemplo o Gaveta. Ele fala sobre edição, fala sobre cinema, fala sobre cinematografia, fala sobre cores. E o Gaveta, nos vídeos dele, ele consegue falar bem da parte de produção de um filme. Então, se você não conhece ele, que eu acho meio difícil, é que eu sou meio atrasado no YouTube, eu recomendo um bom youtuber aí pra você assistir, porque o conteúdo é de qualidade. Mas enfim, volta e meia, eu comecei a me desafiar mais. Eu comecei a querer sair da minha zona de conforto. Porque se vocês forem parar pra pensar, o grande problema da síndrome do PC Gamer não é nada mais que você sempre quer estar na sua zona de conforto e acaba não querendo experimentar nada novo, ou até mesmo de diferente. É sempre ficar ali no seu FIFA, no seu COD, no seu Free Fire. Mas assim, eu comecei a me autodesafiar, a querer sair dessa zona de conforto e só ficar assistindo gente grande. E Shrek, Nós somos como cebolas. eu amo gente grande, Shrek. E a zona de conforto no filme, ele pode ser bem ruim, porque ele vai ficar pondo na cabeça de que, não assiste esse filme não, você nem tem certeza se ele é ruim, não tem certeza se ele é bom. Mas aí que tá, às vezes, a diversão não tá no que você tá vendo, mas no que tá atrás das câmeras, o que o filme tá falando, ou o roteiro dele, os jogos de câmera, inúmeras coisas que compõem um filme. Por exemplo, sabia
que em diversos filmes que existem por aí, já dá pra saber o final dele, justamente só no começo, mas às vezes acaba sendo algo difícil, e às vezes só os cinéfilos acabam percebendo isso. E também falando nisso, porque o cinéfilo, ele não tá vendo só os characters ou a história principal, às vezes ele vai estar vendo o desenvolvimento do filme, ou seja, às vezes ele não vai estar sempre vendo a história como algo linear, ele vai estar vendo a história como em partes. E o cinéfilo às vezes pode muito bem analisar outras coisas que compõem uma cena, como por exemplo jogos de câmera e até mesmo as cores. E eu digo jogos de câmera porque dependendo da onde a câmera tá ou a altura que ela tá, fazem totalmente uma diferença na narrativa daquele filme. E isso são conhecidos como subtextos, que estão muito presentes em qualquer filme que você for ver aí. Um bom filme vai ter um bom subtexto. Mas agora, você pode estar me perguntando, mas o que seria o subtexto que você tá falando, além desses jogos de câmera e essas coisas aí? Basicamente, o subtexto não é nada mais e nada menos do que uma composição de cena que tá tentando passar uma mensagem entre as entrelinhas. Ou seja, dependendo da altura que você coloca uma câmera, de baixo ou pra cima, isso vai mudar muito bem a narrativa dele. Ou até mesmo passar algo sobre o personagem que você não percebeu, mas que ficou no seu subconsciente. E eu gosto muito do subtexto porque ele trabalha com toda a composição pra deixar isso no seu subconsciente, mesmo que você não saiba o porquê daquilo. Ou seja, se você colocar uma câmera acima do personagem, isso pode estar passando uma mensagem de que ele seja pequeno, que ele seja frágil, ou até mesmo uma vítima. Eu fiz lá no meu filme do O Outro, que ganhou melhor direção. Tá bom, eu já falei muito desse prêmio, desculpa, gente. Tanto que essa posição de câmera tem até mesmo um nome, sendo ela câmera plung. E o contrário também vai mudar sim a interpretação que você pode ter da cena. Vamos pôr como exemplo um personagem que a câmera esteja abaixo do personagem. Ele pode estar passando muito bem o subtexto de que o personagem ele é grande, ele é alto, ele é forte, ele é poderoso até mesmo. E também pode se usar no subtexto as próprias cores para passar essas mensagens. Tanto que existe até um nome para isso, que é nada mais nada menos do que a psicologia das cores. E uma mais comum, todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas só aceita, é do vermelho e azul, o bom e o mal, o frio e o quente. E um exemplo muito bom de psicologia das cores está no próprio filme Clube da Luta, onde o narrador, ele tem as cores mais frias, ele tem insônia, então onde ele tá, vai estar mais azul, ele vai usar roupas mais da paleta azul, porque ele seria o calmo, ele seria o quieto. Enquanto isso, o Tyler Durden, ele tem cores mais quentes, ele tem cores mais vivas, ele tem cores fogo, de agitação, de raiva. Isso aplica muito bem à própria personalidade do Tyler, mas isso é só um exemplo de cores opostas que podem passar uma mensagem, tanto que tem até mesmo uma paleta própria que pode passar uma própria mensagem. E para isso existe um site que eu vou estar deixando aí na descrição, caso você queira entender melhor, e é falando muito bem da psicologia das cores. Ele fala do azul e todas as paletas que podem passar uma tal mensagem. Então, se você vê essas paletas no filme, saibam que é proposital. Por que você acha que o filme da Barbie tem paletas mais rosas, enquanto o filme do Oppenheimer tem paletas mais frias, mais escuras, mais dark? Então eu recomendo você dar uma olhada, caso você tenha gostado desse assunto de psicologia das cores, dá uma olhada lá no site, porque é da hora. E você percebeu como isso tudo do Tyler, das cores de Oppenheimer e as cores de Barbie, da câmera tá em alto, a câmera tá embaixo, são tudo mensagens que são passadas, mas não faladas? Então é por isso que são chamados subtextos de mensagens entre as entrelinhas. E se você achou interessante esse papo de subtexto e essas coisas, eu só tô aqui pra citar que essas coisas existem, pra que você entenda que um filme não é só aquela coisa que você tá assistindo, mas muito mais além. Então, se você se interessou por esse assunto e quer ver mais, eu ainda assim sigo recomendando o canal do Gaveta. Eu vou deixar aí na descrição e também vou deixar o vídeo incrível dele falando sobre a psicologia das cores no cinema. Até porque ele explica melhor, né? E se eu fizesse um vídeo falando sobre isso, ia ser uma bosta, porque eu sou um mero plebeu. Quem sou eu perto do Gaveta? Então, se você acredita que o mundo do cinema é só sentar sua bunda na cadeira e ficar assistindo aquilo e só aceitar, não, cara, vai muito mais além. E esse filme é justamente para incentivar você a querer sair dessa zona de conforto. Assim como eu fiz para me desafiar a assistir mais filmes, eu não me arrependo disso. Foi um desafio muito bom e muito da hora. Eu conheci incríveis filmes que, cara, vão marcar, tipo,
a minha vida, não sei. Então eu vou recomendar pra vocês no final do vídeo alguns filmes que eu vi e que fizeram eu querer sair dessa bolha de só ficar assistindo mesmo filmes da Marvel e incentivar vocês a também a conhecer esse mundo incrível e a pós-produção, a pré-produção, a edição dessas coisas que é nada mais e nada menos do que a sétima arte. A sétima arte é do cinema. Arte é aquilo que não tem utilidade, é só pra existir. Então, além de incentivar você a querer assistir outros filmes, eu quero incentivar você a talvez estudar um pouco mais sobre cinema, a ver como é a produção e de modo geral ver os vídeos do Gaveta. Talvez até mesmo aqueles vídeos onde ele fala como o diretor faz pra trabalhar num tal filme, como por exemplo Stanley Kubrick, que fez o Iluminado, ou talvez o Quentin Tarantino. E tipo assim, eu falo estudar, mas às vezes não é nem mesmo estudar, é só começar a entender o que os diretores queriam passar com aquele filme, e talvez entender o por trás das câmeras, ou entender o que tá ali, mas que ninguém vê. Ver o porquê que uma câmera tá posicionada desse jeito, porquê que a câmera tá posicionada daquele, porquê que o personagem, ele tem um foco maior no rosto dele, talvez porque ele seja um vilão, talvez porque ele seja um youtuber lunático, e talvez perceber que algo tava no início de um filme se conectou com o final dele, e você perceber isso é da hora, sei lá, é tipo como ter um super poder muito pica que as outras pessoas não têm. Eu falo se tornar um cinéfilo, mas não é tão difícil assim, é só gostar de assistir filmes, assista mais filmes. E alguns de vocês podem estar se perguntando por que de eu incentivar tantas pessoas a assistir filme. Puta que pariu. Esse cara aí que você tá na tela aí, ó, você não. Ih, meu cartão no Nubank vazou. Eu tô incentivando isso porque é uma arte simplesmente incrível. É uma forma de se expressar, de contar histórias, tirar algumas lágrimas e até mesmo te fazer rir, passar um tempo com os amigos ou até mesmo começar a trabalhar com isso. Até porque você pode muito bem colocar na sua redação algumas mídias que tem a ver com o tema da redação e pode muito bem pegar referências de filmes. E desde o momento que as pessoas conseguiram colocar Taylor Swift na redação do Enem, eu não duvido de mais nada. Mas sinceramente eu acho que eu vou deixar pra falar sobre a minha experiência com curta-metragem quando o canal foi um pouco maior, porque eu quero muito popularizar essa coisa do curta-metragem e talvez, quem saiba, fazer até mesmo um festival de curtas, onde vocês podem mandar seus curtas-metragens, vão ter júris e daí eles decidem quem vai ser o ganhador de um prêmio. Seria muito legal se eu fizesse isso, popularizar um pouco mais, porque eu não sabia que esse mundo do curta-metragem existia. Cara, é algo simplesmente, e as pessoas vão lá, se organizam, vão em eventos presenciais, tanto que eu já fui em 2 festivais que eu já participei. É muito da hora. Mas isso a gente deixa pra um futuro aí, talvez um futuro próximo, não sabemos. Eu ainda tenho essa ideia em mente. E mais cedo eu tinha falado que eu vou falar alguns filmes aqui que fizeram sair dessa síndrome dos filmes, talvez uma síndrome dos filmes, e esses filmes fizeram me interessar ainda mais por esse mundo. Então eu vou recomendar aqui pra vocês, não se importem. Seguintes são Blade Runner, Enigma de Outro Mundo, Matrix, O Sexto Sentido, Clube da Luta, que eu falei aqui também um pouco mais cedo, Memento ou Amnésia. Esse filme aqui não é pra todo mundo, mas eu gosto muito dele, ele é um dos meus favoritos. Também do Stanley Kubrick, que eu falei aqui um pouco mais cedo, o diretor de Iluminado, que é Laranja Mecânica. Então é isso, considere isso como uma lição de casa, leve isso como algo para você fazer no seu tempo livre, que é assistir esses filmes que eu te recomendei, e assista eles, mas não com esse pensamento de, é só um filme, vou assistir aqui pra me divertir, mas sim pra entender o filme e analisar ele, e perceber como cada detalhe importa. Se você assistir esses filmes, por favor, eu peço de tudo, volta nesse vídeo e me fala nos comentários o que você achou deles. E também, se você gosta de filmes também e quer recomendar alguns aí que fizeram você sair dessa bolha, pode deixar aí nos comentários também, pode escrever aí, pode deixar aí quais filmes você recomenda que fizeram você se interessar ainda mais por esse mundo, porque eu acho que seria algo muito da hora você recomendar e ficar nesse bate-papo legal. Mas enfim, eu tenho poucos inscritos, quer dizer, e comentam, mas acho que seria algo da hora. E a intenção desse vídeo também é de fazer você ter talvez um novo hobby, talvez algo que você se interesse um pouco mais. Eu sei que eu falei aqui bastante sobre coisas mais pessoais minhas, mas eu acho que você tem que se tornar um cinéfilo para talvez ter um novo hobby, talvez se divertir e assistir filmes, mas não parte para aqueles filmes ruins. Assim, não vai direto para aqueles filmes ruins. Assiste esses filmes bons que eu te falei e depois você vai assistir esses filmes ruins, porque daí você vai assistir eles como alguém que já entende um pouco mais de cinema. É isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Muito obrigado. Deixa o seu like e me dê todo o seu dinheiro. Vou encerrar essa porra desse vídeo logo, né?